jogou pelo Brasileiro e tá tranquilo essa rodada é o Flamengo. O Flamengo venceu o Vitória, já tá se preparando, né? Pensando no clássico contra o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Eu vou lá pro Ninho do Urubu com o Bruno Halpern, porque o Flamengo ainda também está tentando se mobilizar no mercado, fez a maior contratação da história, né, com a chegada do Lucas Paquetá, mas a gente sabe que eles queriam realmente um atacante. Tentaram o Caio Jorge, deram todas as propostas que poderiam ser feitas e essa vaga ainda está aberta e o Flamengo está trabalhando para preencher, né, meu amigo? Salve, salve, Joana. Um grande abraço a quem nos acompanha no Taon dessa quinta-feira. Pois é, o Flamengo segue no mercado, a gente sabe que essa prioridade é um centroavante. Bom, aqui no Ninho do Urubu, o técnico Felipe Luiz tem mais 3 atividades para definir o time para o clássico do próximo domingo, 5h30 da tarde, no Newton Santos, contra o Botafogo. Jogo único, valendo uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Quem perder tá fora, por isso a tendência é de força máxima por aqui. Bom, o Flamengo aguarda o retorno de 2 jogadores. O lateral direito, o Varela, que ficou fora da partida contra o Vitória em função de dores no tornozelo direito. O Uruguai será reavaliado hoje, e tem a situação do Luiz Araújo, que não está mais no departamento médico depois daquelas dores musculares na coxa. Por isso é um jogador que deve voltar a ser relacionado no clássico do próximo domingo. Bom, situação mais complicada é do Jorginho, né, que teve constatado uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda depois da derrota para o Corinthians na Supercopa. É um jogador que exige mais cuidados, por isso deve ficar de fora dessas quartas de final no próximo domingo contra o Botafogo. Quem deve ir para o seu segundo jogo como titular consecutivo é o Everton Cebolinha, que está em grande fase, foi considerado o melhor jogador do Flamengo na vitória lá no Barradão. São 3 gols e 1 assistência nessa temporada. É o jogador de ataque do Flamengo com mais participações em gol em 2026. O Cebolinha que tem o contrato terminando no final desse ano, em dezembro, e com essa boa atuação, essa boa visibilidade do Cebolinha nesse início de temporada, a direção do Flamengo já começa a iniciar as tratativas para uma renovação de contrato do Cebolinha, que esteve presente no time titular em 4 das 7 partidas com o time principal do Flamengo nessa temporada. Então o Flamengo tem esse jogo decisivo contra o Botafogo, clássico, jogo único, valendo vaga na semifinal do Campeonato Carioca. E na terça-feira a delegação já viaja para Buenos Aires, porque na quinta começa a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Lanús no estádio La Fortaleza. Jogo de ida, jogo da volta no dia 26 de fevereiro no Maracanã. Esses ingressos, aliás, já começaram a ser comercializados nessa quinta-feira. Flamengo se reapresenta daqui a pouquinho, 13h30 da tarde, nesse calorão do Rio de Janeiro, aqui no Ninho do Urubu. Joana. Ai, menino, tô sofrendo pelo calor que você tá passando aí. Toma uma aguinha gelada agora, tá? Essas são as informações do Flamengo desta quinta-feira. O Mengão que se prepara para o clássico contra o Botafogo no final de semana. Semana que vem é uma semana importante também. Já tem a primeira partida da Recopa Sul-Americana. Venceu a última partida do Campeonato Brasileiro, vencendo o Vitória, resultado importante. E agora se prepara para a sequência das próximas partidas. Jogo no Campeonato Carioca e depois tem a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, começando aí a temporada, e o Flamengo com a agenda aí, né, o calendário bem apertado, muitos jogos, e tem a chance, né, de já conquistar um título nesse começo de temporada, que é a final da Recopa Sul-Americana. Bora dar uma olhada aqui no noticiário do Mengão desta quinta-feira. Muito se fala ali, se falou aí no vídeo também, né, um atacante. O Flamengo quer contratar um atacante. O Flamengo define aí substituto de Pedro, né, no mercado, e já tem 3 nomes na mira. O Flamengo está de olho aí nesse jogador. Richarlison é um dos atacantes que tiveram aí o nome ligado. O jogador do Tottenham agrada pelo estilo de jogo e pela experiência internacional. Neste momento, o jogador não pretende voltar ao Brasil. Marcos Leonardo também é outro nome que se falou, que está no Al Hilal, também aparece aí como um dos nomes citados. Ele que, após a chegada do Benzema, perde espaço lá no seu atual clube, no Al Hilal. É o nome especulado também para voltar aqui para o futebol brasileiro. O Flamengo de olho, né, em alguns jogadores, e
Acredito que esse nome aí pode chegar no meio do ano, na janela do meio do ano. Caio Jorge também, que já até recebeu investidas aí no Flamengo no início do ano. O Flamengo tentou aí a contratação do atacante, mas o Cruzeiro não facilitou, né? Não liberou o jogador, mas o Flamengo já sondou aí esses 3 nomes, né? Já sondou, o mais forte ali foi o Caio Jorge, que o Flamengo fez proposta oficial. O Richarlison, mais especulação. O Flamengo acredita que pode estar de olho ali na situação do jogador. E o Marcos Leonardo, que atualmente está no Al Hilal, no futebol saudita. Esses 3 nomes aí, né, que segundo informações agradam ao Flamengo. É claro que o Flamengo não vai contratar, né, 3 atacantes, vai contratar apenas um ali para ser uma sombra, né, para o Pedro e até para ter um reserva ali para essa posição. Uma notícia aqui sobre o Everton Ribeiro, né, ele que é ídolo do Flamengo. Estava se falando ali numa aposentadoria, né, do Everton Ribeiro, ele que deve adiar a aposentadoria e jogar aí mais alguns anos na carreira. Ele que está com 36 anos, ídolo da nação, né? O Flamengo, o torcedor flamenguista gosta muito do Everton Ribeiro, jogou muita bola ontem contra o Vasco, né? O Everton joga muita bola e estava se falando aí, né, uma possível aposentadoria. Ele que chegou no Flamengo, jogou pelo Flamengo, ali começou a jogar no Mengão em 2017, conquistou muitos títulos, tem o respeito do torcedor flamenguista. E aqui, segundo informações, o Everton Ribeiro com 36 anos estava cogitando aí uma aposentadoria, né? Mas segundo informações ele vai adiar. Será que ele ainda teria espaço no Flamengo aí, que seja ali para encerrar a carreira? O Everton Ribeiro joga muita bola. Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. A nação, né, que até falou, né, que ele deve atuar aí por mais 2 ou 3 anos. Ele tem 36 anos, né? Tem futebol para jogar até mais 3 anos ali em alto nível. É isso, nação. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.